Senaqueribe sitia Jerusalém e blasfema contra Deus. Após a morte de Acais, que governou por 16 anos, seu filho Ezequias tornou-se o novo rei de Judá, e ele andou no caminho de Adonai. Ezequias ordenou que os sacerdotes e levitas purificassem o templo de Deus e removessem todas as coisas pagãs que haviam sido colocadas em seu interior. Ele também mandou remover os altares dedicados aos falsos deuses e os postes ídolos da terra de Judá. O Império Neo-Assírio havia se tornado poderoso e não possuía nenhum rival à altura, sendo o único grande império nessa época. Os assírios haviam conquistado a Babilônia e o reino de Israel. E então Senaqueribe, o novo rei da Síria, decidiu subir contra Judá. Ele tomou as cidades fortificadas do reino e depois sitiou Jerusalém, que era sua capital. Senaqueribe exigiu uma grande quantia em dinheiro de Ezequias para retirar o cerco de Jerusalém. Então o rei de Judá retirou 1.050 quilos de prata do templo do Senhor e do palácio real, e os entregou a Senaqueribe, que após receber os espólios, enviou 3 mensageiros até Ezequias. Eles disseram arrogantemente que Senaqueribe iria exterminar os moradores de Jerusalém, se não houvesse rendição. E que Adonai não poderia livrá-los de suas mãos, pois os deuses das outras nações não conseguiram salvá-las do poder do rei da Síria, e da mesma forma, Adonai, o Deus de Israel, também não poderia. Além disso, Senaqueribe enviou cartas, contendo blasfêmias contra o Altíssimo, comparando-o com os deuses das outras nações, os quais eram meras obras, feitas por mãos humanas. Ao ouvir todas estas coisas, Ezequias rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, e depois entrou no templo do Senhor. O rei de Judá também enviou 2 mensageiros até o profeta Isaías, para que ele clamasse a Deus pelo povo, por causa de todas as palavras de arrogância proferidas pelos assírios. Quando os mensageiros de Ezequias encontraram Isaías, o profeta lhes disse para que não temessem, pois Adonai tinha ouvido as palavras de blasfêmia, e iria enviar um espírito para confundir Senaqueribe. E quando ele retornasse à sua terra, seria morto através da espada. Então Senaqueribe, que estava pelejando contra Líbina, ouviu rumores de que o rei havia se retirado de Laques, e também que Taraca, o rei do Egito, tinha saído para guerrear contra ele. Impaciente, Senaqueribe enviou novamente mensageiros até Ezequias, como também uma carta, com mais blasfêmias contra Deus. Após lê-la, o rei de Judá dirigiu-se à casa do Senhor, e estendendo a carta, ele orou a Adonai, para que o livrasse das mãos do rei da Síria. Então Deus ouviu o clamor de Ezequias, e enviou Isaías até ele. O profeta lhe disse que por causa de toda a blasfêmia e arrogância de Senaqueribe, ele jamais entraria em Jerusalém, e nem lançaria flecha alguma contra ela. Além disso, o rei da Síria voltaria pelo mesmo caminho de onde veio. Naquela mesma noite, o anjo de Adonai saiu e feriu 185.000 homens no acampamento assírio. Sendo que ao amanhecer, havia apenas cadáveres no chão. Senaqueribe retirou-se de lá e voltou para Nínive. Segundo inscrições da época, o rei da Síria desenvolveu distúrbios psicológicos que o deixavam muito aflito, sendo referido como se fosse algo maléfico. Após o fracasso dos assírios diante de Jerusalém, o rei Ezequias passou a ser muito respeitado por todas as nações, de maneira que muitos o presentearam e trouxeram ofertas ao templo do Senhor. Pois o único e verdadeiro Deus havia livrado Jerusalém de um temível inimigo, o Império Assírio. Em 689 a.C., Senaqueribe destruiu a cidade da Babilônia, que havia se revoltado contra seu governo. E em 681, ele acabou sendo morto, através da espada, por seus próprios filhos,
enquanto adorava o seu Deus, no templo de Nisroque. Depois disso, seu filho Assaradão assumiu o trono. Desta forma, todas as palavras de Adonai, proferidas por intermédio do profeta Isaías, foram cumpridas. E a arrogância de Senaqueribe foi quebrada pela mão de Deus. Assaradão, que governou entre os anos de 681 e 669 a.C., reconstruiu a cidade da Babilônia, que seu pai havia destruído. E em 671, ele conquistou parte do Egito. Então o faraó Taraca passou a lhe pagar tributo. Já Ezequias reinou durante 29 anos sobre Judá, e após a morte dele, seu filho Manassés o sucedeu. Veja grande parte destes relatos, nos capítulos de 2 Reis 18 e 19, 2 Crônicas 32, Isaías 36 e 37.